Bem-vindas ao canal Acreditar é o Caminho. Eu sou a Gi e eu comecei a contar para vocês a minha jornada como tentante. Já um spoiler para dizer que eu consegui e eu tenho certeza que você também vai conseguir, porque acreditar é o caminho. A minha primeira tentativa foi em agosto de 2019. Eu e meu marido, a gente decidiu que ia começar a tentar o nosso bebê. Antes eu morava em Joinville, a gente casou, foi morar em Michigan, nos Estados Unidos, numa cidade chamada St. Joseph. Lá a gente começou a nossa tentativa, a nossa jornada de tentar engravidar. E nos primeiros meses eu estava muito tranquila, muito relaxada. Até os 6 meses eu fiquei bem tranquila. Passados os 6 meses, eu comecei a ficar um pouco mais ansiosa. Foi para mim uma jornada muito importante, porque eu amadureci muito nessa minha jornada de tentante. Eu já fazia terapia, eu intensifiquei a minha jornada do autoconhecimento, fiz um curso de Reiki, porque eu ouvi vários relatos de que pessoas que faziam um Reiki, que recebiam um Reiki, elas tinham maior facilidade em engravidar. Comecei a fazer consultas com uma naturóloga, que ela é minha professora. Eu fiz dieta, usei florais, fiz o método CIS do coach Paulo Vieira, escrita intuitiva e também fiz uma carta para o universo, para o meu filho. Se vocês quiserem, um dia eu posso ler para vocês e também para ajudar, caso vocês queiram fazer. Fazia várias meditações guiadas, tudo para acalmar e diminuir a minha ansiedade. Todos os meses, a partir de mais ou menos uns 9 meses, quando a minha menstruação descia, eu comecei a viver um luto. Comecei a chorar, comecei a sofrer com a demora. Porque para mim eu achava que ia ser um pouco mais rápido. E um dia uma bênção, uma abençoada de uma menina que eu nem conhecia no Instagram, ela teve o bebê e aí eu dei parabéns para ela, porque assim, para mim, cada mulher que tinha um bebê, eu me sentia esperançosa, ou cada grávida que eu via, eu me sentia esperançosa, ou a cada positivo que eu via de alguém, eu me sentia esperançosa. E aí eu dei parabéns para ela. Falei, nossa, que legal, parabéns. Eu tô tentando engravidar. Já tem mais de 6 meses. E aí ela perguntou para mim, mas tu faz teste de ovulação? Não, eu não fazia teste de ovulação. Eu usava um aplicativo e controlava a minha ovulação pelo aplicativo. Nunca tinha feito teste de ovulação. O nome dela é Melissa. Muito obrigada, Melissa, já agradeci ela várias vezes. Comecei a usar esse teste de ovulação. Se vocês quiserem, eu posso deixar para vocês. Vou deixar para vocês o nome do teste de ovulação. E ele tem um aplicativo que você vai tirando foto e vai colocando a tirinha. Ela vai indicando se está perto ou se está longe. Eu comecei a fazer os testes de ovulação e pelo teste de ovulação consegui detectar que eu tinha ovulação tardia. Depois que eu descobri que eu tinha ovulação tardia, eu procurei uma ginecologista e fiz vários exames. Meu marido também fez o espermograma, eu fiz contagem de reserva ovariana, também fiz um teste de obstrução nas trompas para ver se tinha alguma obstrução e não tinha nada, estava tudo perfeito. Minha naturóloga, que também já foi minha professora, falou para mim, Gi, se a cada menstruação tua que descer, tu sofrer como se fosse um luto, ou próximo disso, vai ser um pouco mais difícil de tu engravidar. Porque pensa que o corpo ele tá se recuperando, ele tá liberando hormônios que não estão contribuindo para essa tua busca. O outro mês eu ainda sofri
Mas a partir disso eu entendi, sim, eu tenho que liberar, eu tenho que relaxar, eu tenho que me manter calma, eu tenho que me manter centrada. Em alguns momentos eu conseguia, porém em outros não. Tenta entender de forma mais profunda o que tu acha que está te impedindo de engravidar. Porque às vezes não está no consciente, ou está, mas a gente não quer olhar para isso. A gente não quer olhar para o motivo. A gente só quer chegar no objetivo final. Você analisar o motivo e ressignificar o motivo faz total diferença. Com isso, tu pode conseguir chegar no resultado que tu quer. E às vezes antes do que tu imagina. É uma causa emocional, de crenças que você tem. Por exemplo, uma crença que eu tinha, que mulher grávida não era feliz. Porque eu vi a minha mãe sofrendo muito na última gestação dela. E eu tinha essa crença. E também, embora eu quisesse muito, eu tinha um medo de engravidar. Tenta ver como você enxerga a gestação. Você enxerga como algo bonito? Você enxerga como algo leve? Ou você enxerga como algo pesado? Às vezes tem outras coisas muito mais íntimas. E eu tive que olhar para as minhas crenças. Eu tive que olhar para tudo que estava doendo. E eu olhei com profundidade. E eu disse para mim mesma, não importa o quanto doa, eu quero me curar. Eu quero me curar e eu quero que o meu bebê venha numa nova mulher, numa mulher renovada, numa mulher que tem crenças melhores, que acredita em algo melhor. Porque eu quero uma gravidez feliz também. Algo que me marcou muito foi um encontro que eu tive com a minha avó. A minha avó teve 12 filhos. Olha para as mulheres da tua família, o quanto elas batalharam e o quanto elas sofreram para que hoje a gente tenha um caminho um pouco mais leve. A minha avó, por exemplo, teve 12 filhos. Poucos desses 12 filhos ela teve assistência médica, porque vários filhos ela teve em casa. Provavelmente foi assim com a tua avó também. Algumas dessas crianças, infelizmente, não puderam vir ao mundo por falta de auxílio, de medicação, de auxílio médico. E o quanto essas mulheres sofreram também. A gente precisa também fazer uma limpeza nesse sistema para que a nossa geração tenha um pouco mais de leveza. Às vezes a gente está carregando algo da nossa família, do nosso sistema familiar, das mulheres da nossa família que a gente nem imagina. Está no oculto, a gente não sabe. Eu descobri isso fazendo constelação familiar. Na constelação familiar existem curas que acontecem 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Quando você procura a cura, imagina que você não está se curando sozinha, você está curando todo um sistema. Voltando na minha avó materna, eu tive um encontro muito lindo com ela. A minha avó já é falecida, mas eu senti a presença da minha avó. Nesse dia eu estava chorando bastante. Eu estava me perguntando, tinha descido a minha menstruação e eu estava me perguntando por que não aconteceu de novo. Eu ovulei, eu fiz o teste, eu fiz tudo certinho. Eu segui a dieta e não aconteceu. Eu estava procurando uma resposta. A resposta veio como se a minha avó tivesse falado comigo. O que eu mais admirava na minha avó. E era a fé. A fé da minha avó era a coisa mais bonita de se ver.
quando ela acreditava em alguma coisa, ela mergulhava de cabeça. Às vezes, a gente até achava um pouco exagerado. Mas a minha avó sempre foi muito lúcida, então a gente sempre respeitou as vontades e as crenças dela. Ela era uma mulher forte que ela sabia impor os limites nas pessoas. Minha avó teve câncer de mama e ela viveu mais de 20 anos fazendo os tratamentos, pensando positivo. Ela inspirava outras pessoas, gostava de festa. Ela planejou o aniversário dela de 80 anos, o aniversário aconteceu e ela me deu muita força nesse dia para eu continuar as minhas tentativas. Às vezes a gente não se dá conta de quanta grandeza tem no nosso sistema, tem nas nossas raízes. Para a gente se fortalecer, honre as tuas histórias, honre as mulheres do teu sistema. Olha o quanto elas já passaram para que hoje a gente viva melhor, para que a gente tenha mais escolha, mais voz. Isso nos faz fortalecer também nas nossas tentativas. Embora eu soubesse que eu ia ter o meu filho de qualquer forma, como tinha passado 1 ano de tentativa, a gente procurou uma clínica de fertilização no Brasil. A gente morava nos Estados Unidos, mas a gente procurou uma clínica no Brasil porque foi uma indicação de um casal de amigos nossos muito queridos, que também passaram por um processo longo de tentativa. No dia 24 de setembro de 2020, a gente fez uma consulta com um médico de fertilização, o nome dele é Dr. Karam, e a gente resolveu fazer uma consulta com ele para ver o que era necessário para a gente iniciar as nossas tentativas. E a gente estava pensando em fazer o processo no Brasil. E eu tenho uma intuição com pessoas e eu gostei muito da energia desse médico. Eu achei ele com uma luz muito boa. E eu não lembro exatamente como foi a conversa, mas ele disse assim: os teus exames estão todos normais. Eu vou pedir mais alguns exames, mas eu tenho uma sensação de que tu vai engravidar naturalmente. Eu acho que foi um processo que muitas coisas que eu fiz me fizeram acreditar um pouco mais. Foi um crescimento de passinho em passinho, mas que fizeram total diferença na minha vida. Todas as terapias que eu fiz, todos os meus pequenos passos foram de grande importância para o objetivo final. Às vezes a gente acha que, eu não vou fazer uma carta para o universo porque é algo tão, às vezes pode pensar que é algo pequeno. Eu não vou fazer terapia porque eu acho que eu não preciso. Quando eu vi a possibilidade de que eu poderia engravidar de qualquer forma, ou natural, ou fazendo uma fertilização in vitro, com certeza tive mais esperança, porque eu tive que trabalhar também as minhas crenças limitantes. Porque olha a crença que eu tinha. Como eu vim de uma família humilde, para mim, eu achava um absurdo eu gastar dinheiro com uma fertilização in vitro, porque era algo caro. E aí algumas pessoas, nossa, mas é o preço de um carro? É o preço de um apartamento? E eu tive que mudar na minha cabeça e pensar o seguinte: não tem preço, é incalculável. O preço de um sonho é incalculável. E se eu tiver que vender um carro, se eu tiver que vender uma casa, se eu tiver que fazer um empréstimo, eu vou fazer, porque o valor desse sonho é incalculável, é inegociável. Então, o que os outros vão pensar
é um problema deles. A gente não precisa dar satisfação dos nossos planos, dos nossos projetos e da nossa escolha de vida. No dia 24 de setembro de 2020, foi o dia que eu engravidei do meu filho Lorenzo. E como eu sei? Porque eu estava fazendo o acompanhamento, como eu falei para vocês, do teste de ovulação. E nesse dia ele deu um pico. E foi nesse dia que eu engravidei. O dia que eu tive a conversa com o médico e que eu vi que era real, oficial, a possibilidade de eu fazer um tratamento, eu relaxei um pouco mais também. Claro, gente, tudo que eu fiz, eu tenho certeza que me ajudou. Todas as pequenas coisas que às vezes parece pequeno, mas que para mim foram grandes transformadoras. Por exemplo, o método CIS, eu super quero fazer de novo. Eu acredito que em cada encontro vai tirando uma camada dessas tantas camadas negativas que a gente foi colocando ao longo da vida, que a gente mesmo se colocou ou que outras pessoas colocaram. E às vezes não foi por mal. Elas deram o melhor que elas tinham naquele momento. Esperei a minha menstruação atrasar, porque outras vezes eu fazia o teste de gravidez antes da menstruação atrasar, e aí depois a minha menstruação vinha e eu ficava frustrada. Então eu esperei 7 dias, fiz o teste de gravidez e veio o meu positivo. Eu e o meu marido, como a gente ajoelhava pedindo o nosso filho, a gente ajoelhou para agradecer o nosso filho, a gente chorou junto, agradeceu e foi super emocionante.